Seja muito bem-vindo a mais esse módulo do Vida e Missão. Esse é o espaço de ensino bíblico da Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Nesse módulo de aulas temos trabalhado quem é Jesus. Iniciamos essas aulas falando a respeito dos títulos de Jesus que revelam muito a respeito do seu ministério e de quem de fato ele é, a sua natureza. Na aula de hoje daremos continuidade, começando a falar a respeito do servo sofredor. A figura do servo do Senhor, ou do servo sofredor, é central para o entendimento e para a compreensão no Novo Testamento sobre quem é Jesus. As profecias de Isaías a respeito do servo sofredor são conectadas de maneira muito claras, idênticas, à figura do cumprimento missional e ministerial de Jesus no Novo Testamento. E fica muito evidente nas palavras, ensinos e na própria ação do Cristo no Novo Testamento que ele localizava e percebia a si mesmo a partir também dessas profecias de Isaías. Não por acaso, Isaías é o profeta mais citado em todo o Novo Testamento. Obviamente também não só relacionado aos sofrimentos de Jesus, mas de diversas formas sendo usadas no Novo Testamento para descrever partes do ministério do Cristo. No entanto, Isaías 53 e a figura do servo sofredor é a que se conecta de maneira mais significativa com os sofrimentos e causas dos sofrimentos de Jesus. Isaías 53 diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha ele aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum foi encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O estudo minucioso e frequente de Isaías 53 não tem como nos deixar admirados pelo seu conteúdo e profundidade. Parece um relato da paixão de Jesus feito por uma testemunha ocular. Os princípios de uma solidariedade coletiva e da imputação do pecado sobre esse servo sofredor são demonstrados claramente. A vergonha de Jesus se acha na centralidade do texto e dos seus sofrimentos, porém ela fica clara ser um meio de redenção. O Messias não vem somente como filho de Davi e o rei, mas como o servo que recebe a punição pelo pecado do povo. A sua morte é em favor de muitos. Qualquer interpretação a respeito da obra de Jesus que não leve em conta o seu sofrimento e a redenção da sua cruz e a sua morte substitutiva fere radicalmente a verdade do Novo Testamento. Em Apocalipse, com a revelação dada a João na ilha de Patmos durante a sua prisão, nós vemos a conclusão fundida entre o rei, Senhor, Messias e o servo sofredor, Messias. Em uma parte da visão, João tem um deslumbre do que havia no céu, e com o clamor de um anjo ele ouve: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhes os selos? Apocalipse 5:2. E João relata com emoção solene de tristeza que não havia ninguém digno. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro ou nem mesmo olhar para ele. Apocalipse 5, verso 4. Nessa altura o ancião o consolou dizendo: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e seus selos. Apocalipse 5:5. Há uma mudança abrupta e notável no teor da narrativa, quando uma atmosfera de desespero que estava estabelecida se transforma na alegria sublime do leão triunfante. A ironia misturada, interpretativa e complexa a respeito de quem Jesus é que João também vê nesse aspecto e nessa revelação um cordeiro, que foi morto, mas que estava em pé em meio aos anciãos. João registra que o cordeiro tomou o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono, e milhares de anjos cantavam então: digno é o cordeiro que foi morto, de receber honra, glória e louvor. Apocalipse 5:12. O leão e o cordeiro são, portanto, uma única e mesma pessoa. Jesus Cristo, o servo sofredor que reina como rei sobre o seu povo. O texto de Isaías 53 é uma ligação explícita à redenção e à cruz. Jesus viveu uma história de absoluto desprezo dos homens, nascendo em Belém, vivendo em Nazaré, à margem dos lugares importantes do que consideraríamos significativos desse mundo. O seu ministério corre de maneira totalmente paralela ao culto centralizado de Israel, com os seus sacerdotes e estrutura religiosa. Marginalizado, cumpriu seu ministério e a sua vocação, demonstrando os sinais de Deus. Por todo o Novo Testamento declarou Jesus a sua morte como uma necessidade do cumprimento para aquilo que veio ao mundo. Isaías 53 é uma revelação de que esse servo desprezado, avaliado como alguém que não merecia atenção e que não tinha pompas de formosura ou de expressões públicas significativas, era o Cordeiro de Deus, antes sombras do Antigo Testamento de animais sacrificados, e agora o perfeito Cordeiro de Deus que limpava o mundo do seu pecado. Jesus morria pelo seu povo como uma morte substitutiva. A cruz, a morte do Cordeiro, o servo sofredor, o justo, que nunca teve nenhum pecado, que não achou-se palavra alguma em sua boca que fosse distorção ou contrária ao Senhor. Sobre esse Jesus foi depositado o nosso pecado. Desprezado, foi levado como um cordeiro ao matadouro. Mas a morte de Jesus era a nossa morte, porque morria pelo seu povo. Sim, Jesus é o Rei e Senhor. O seu senhorio é descrito por todas as páginas do Novo Testamento. Ele é o descendente de Davi que reinará eternamente, conforme promessa de Deus. Mas ao mesmo tempo ele é o cordeiro enviado pelo Senhor para cumprir a justiça, perfeito sacrifício daquilo que nenhum de nós poderíamos cumprir. Por isso Paulo diz na sua carta em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, se relacionando ao texto de Isaías 53, que aquele que não conheceu o pecado, não concebeu, não viveu o pecado, ele o fez pecado por nós sim, pecadores, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, considerados justos. Em Romanos capítulo 4, no verso 25, Paulo diz o seguinte: que Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue, também ressuscitou para nossa justificação. O Cristo, o Messias, esperado e aguardado por seu povo e profetas durante toda a história, profetizado como o Rei de Israel e Senhor, que o é, também é o servo do Senhor e o sofredor, que cumpre toda a lei em nosso lugar, que toma a nossa condenação sobre si e na ressurreição vence a morte. E assim Paulo pode declarar uma verdade também muito cara a nós em Romanos 6, no versículo 8. Se morremos com Cristo, nos identificamos com o servo sofredor na sua morte, no seu sofrimento, nós cremos também que com ele viveremos na sua ressurreição. O leão da tribo de Judá venceu.